A paz, que a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja aos nossos corações. Neste dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, para nos darmos o ar, o fôlego de vida. O Senhor nos fez mais um dia vitorioso na terra. Temos vida, temos ar para respirar e vida diante da sua presença. Neste dia o Senhor reservou neste momento para nós meditar em sua palavra. Gostaria de ler o livro de João, capítulo 16, verso 23, está escrito: E daquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Pedirdes e recebereis, para que esta vossa alegria se cumpra. Jesus aqui ele está ensinando aos seus discípulos e a todos aqueles que lhe seguem a respeito da oração. Oração é que Deus quer de nós. Oração é que Deus exige de nós para que nós recebemos algo dele. E também ele opera na terra. Quando os homens tiverem a mente de Jesus Cristo, eles orarão ao Pai para lhe pedir, e o Pai o dará tudo aquilo que os homens pediam em nome de Jesus Cristo. A oração é a conversa, é o diálogo que o homem tem com Deus. Nada pode impedir o homem ter a oração, porque a igreja precisa de oração. A igreja precisa orar na terra. Por isso, se não vê mais o poder de Deus, só vê movimento. Por isso não vê mais os milagres. Por isso não vê mais salvação. Aí você diz, mas a igreja está crescendo. Eu vejo tanta gente dentro da igreja. Gentes, mas estão salvas. Jesus disse, orai ao Pai, para que envie ceifeiro para a vossa seara. Quando os homens tiverem a mente de Cristo e pensar como Jesus, eles não orarão a Deus pedindo coisas vãs. Porque a palavra de Deus diz, os homens não recebem porque não sabem pedir. E quando ele pede coisas vãs. O que Deus nos concede é só pela sua vontade. Somente pela sua vontade. Não é porque a minha alma desejou que eu vou querer que Deus faça para mim. Eu tenho que saber se esse desejo da minha alma é do agrado de Deus. Porque se não for do agrado de Deus, ele não responderá. Jesus disse, nada pedistes em meu nome. Ainda nada pedistes em meu nome. Pedistes para que essa vossa alegria se cumpra, vocês fiquem felizes. Mas saiba que a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito poder, causa muito efeito no mundo espiritual. Quando você abre a boca para liberar palavras no mundo espiritual, há efeito causado no mundo espiritual.
Saiba que Balaque tinha o conhecimento disso. Se Balaão liberasse uma palavra da sua boca no mundo espiritual, vinha suas consequências no mundo espiritual. E então, as nossas palavras traz a consequência no mundo espiritual se nós formos homens de Deus, se nós formos povo de Deus. Mas se não for o povo de Deus, não fará nada de efeito no mundo espiritual. Não fará efeito no mundo espiritual. Porque a oração, ela tem princípio. E qual é o princípio da oração? A palavra de Deus diz que pedides e não recebereis, porque pedis mal. Também o Senhor diz que as vossas orações não são respondidas porque o vosso pecado faz uma divisão entre mim e vós, para que eu não responda. O significado da divisão entre a oração do homem e Deus são princípios estabelecidos por Deus, o próprio, para que aconteça. Para que o homem se chegue a Deus, ele tem que estar com o coração arrependido. Ele tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Ele tem que se arrepender das suas maus obras, para que Deus o ouça ele. Deus é justiça, Deus é juízo. Ele não vai responder o homem que tem mal intenção no seu coração, que está cheio de iniquidade. Porque há leis estabelecidas no mundo espiritual. Saiba que existem leis estabelecidas no mundo espiritual. Leis estabelecidas por Deus no mundo espiritual para que as vossas orações sejam respondidas. Você não entende que nesse mundo físico existe tantas das leis para que os homens o obedeçam, e se ele transgredirem a lei estabelecida pelos próprios homens aqui da terra, eles serão punidos, eles serão presos. Existem tantas as leis naturais dos homens, e se eles não cumprirem a lei dos homens, eles terão consequência. E você acha que não tem lei no mundo espiritual? Você acha que no mundo do espírito não existem leis? As leis dos céus estabelecidas no mundo espiritual? No mundo do espiritual, aonde opera e move-se o espírito do homem dentro do corpo. E a lei espiritual é que oramos a Deus arrependido. Deus não ouve o pecador, mas o coração aquebrantado e contrito Deus não resiste, mas ele resiste o soberbo e dá graças aos humildes. Um coração aquebrantado e contrito, arrependido, Deus o ouve. Veja que diz a respeito da oração no livro das Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Se esse povo que se chama pelo nome de Deus tem que se humilhar para ser respondido. Tem que se humilhar, isso é lei estabelecida por Deus, a humilhação. Humilhação, se humilhar, se arrepender e depois orar. Aí Deus vai ouvir. Tem que estar arrependido.
Porque as orações dos homens não são respondidas porque não há arrependimento no coração deles. Você vê quanto tempo você ora? Você vê quanto tempo você espera? E os profetas dizem para você assim: não, é assim mesmo, demora mesmo para Deus responder. A oração do justo tem muito efeito no mundo espiritual. E a alegria de Jesus é que Deus o entrega a sua vitória para que a sua vossa alegria seja completa, tendo recebido as vossas vitórias, as vossas bênçãos. Mas você não acha que está demorando demais? Você não acha que tem alguma coisa errada entre você e Deus que está impedindo esta oração chegar? Que está impedindo esta oração ser respondida? Se todo dia você ora e fala com Ele, existem leis que, se você não cumprir as leis da oração, elas não serão respondidas. A lei da oração é que você ore com o coração arrependido, e você esteja arrependido dos seus pecados, que você se humilhe, esteja sempre orando a Ele, para que Ele ouça, para que Ele responda. Isso é lei estabelecida por Deus. Outro princípio de oração é que você não pode deixar. Você não pode deixar de orar, mesmo quando parecer que está demorando. Você não pode abandonar, porque oração ela é feita com fé. Se você orou e abandonou, você vai ter que voltar para o começo de novo. Você tem que começar e terminar. Não importa o tempo que durar. Quando Deus vê a tua insistência ali, que você não desiste, Ele lhe abençoará e dará o que você está pedindo segundo a sua vontade. Então, é lei espiritual. Jesus mesmo disse: não desista de orar. Ele deu o exemplo daquela viúva que insistiu diante daquele rei que não temia Deus, não temia homem nenhum. Mas aí ela não saía da sua porta, dizendo: ó rei, faz justiça por mim, ó rei. Ó rei, faz justiça por mim. E disse o rei: para que essa mulher pare de me importunar. Já que eu não temo a Deus nem homem algum, eu vou fazer justiça por essa mulher para que ela pare de me importunar. Deus está dizendo que Ele quer que você esteja importunando Ele com a tua oração. Ele quer que você fique ali todo tempo pedindo. No momento que você nem esperar, a resposta já chegou da tua oração. Mas você não pode quebrar. Você não pode parar. Você não pode abandonar. Você não pode desistir. Porque você vai ter que voltar tudo do começo de novo. Aí você vai dizer: ah, faz tanto tempo que eu oro. Mas faz tanto tempo que você ora, mas você tem quebrado a oração. Você tem rompido a oração. E então você tem que voltar tudo de novo. Tudo de novo. Então esse é a mensagem de Deus. Não desista. Não desista de orar. Difícil é orar, não é difícil? O povo não gosta de orar. Por que o povo não gosta de orar? Porque quem está no comando é o mais forte. Quem está no comando é aquele que domina. É entre o espírito e a carne. Se o homem gosta de orar, é porque o espírito dele está dominando. Mas se ele não gosta de orar, é porque a carne dele que está dominando ele. E então, a carne não gosta de orar. A carne odeia orar. Você vê? Você vê na igreja. As
pessoas, o pregador começa a orar, coloca a igreja de pé e começa a orar. Quando ele começa a orar, se ele tira o microfone, há um silêncio na igreja, porque a oração se ouvia só pelo microfone do pregador. Tira o microfone, há um silêncio na igreja. A igreja não tem mais o costume de orar. Por quê? Porque se ora pelo Espírito. É o Espírito que leva a oração. É o Espírito que leva a oração. É pelo Espírito Santo de Deus. Então, se Ele está dominando a nossa vida, nós temos que estar em constante oração. Se não tiver, é porque a carne está dominando. São leis espirituais que nos garante a resposta se nós cumprirmos a lei da oração. Qual é a outra lei? A lei é orar sem cessar. Sem cessar. Acabei de falar, que não pode quebrar a oração. Você não pode começar a orar por alguma coisa e desistir dela. Se você começar a orar por alguma coisa, você vai até o final. Não pare. A palavra de Deus diz orar sem cessar. É sem cessar. Você não pode ter a oração como alguma coisa improvisada na sua vida, não. Ela tem que estar de dia e de noite. Porque ela causa efeito no mundo espiritual. Bendito seja o eterno Deus para sempre. A oração pode os seus efeitos, porque ela é feita ao Todo-Poderoso. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Todos que tiveram vitória foi porque oraram. Mas você vê a vida que está. A vida das pessoas está sem oração. Por isso estão desanimados. Por isso não vivem mais no primeiro amor. Por isso é fácil ser corrompido e ser anestesiado pelo pecado. E as coisas do mundo parecer ser natural para ele. Porque falta a oração. A oração é o fervor. A oração é a quentura que nos aquece. Porque nós não estamos só. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele ora e intercede por nós com gemido inexprimível. Calaço, Tchorocumoné, Viastai, Luque, Proque, André, Masturi, André, Gebasto, Tide, Globias, Tóbias. Ele ora com gemido inexprimível. Tanta coisa que devemos orar para que Deus faça nessa terra. Não somente para que Deus envie o mantimento, Deus envie a provisão, Deus envie a prosperidade, Deus envie casa, carro. É isso que é as orações dos homens. É isso que os homens querem na terra. Mas Jesus disse: vocês não são daqui. Não ajuntai tesouro aqui. Não ajunte. Você é forasteiro. Você é peregrino nessa terra. Este mundo te odeia. Você não é deste mundo. Então, quando os homens entenderem isso, eles vão parar de pedir as coisas para Deus, físicas e materiais, e vão começar a interceder para que Deus opere na dimensão do sobrenatural na terra, para que Deus venha instalar o seu reino literalmente sobre a terra, e que envolva todos os homens dentro do seu reino, de uma ponta a outra da terra. Porque foi a oração que o Senhor mandou orar. Ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Que o teu reino venha sobre nós, Senhor.
que a tua vontade seja feita sobre nós, assim como ela é feita lá no céu, que aqui na terra a tua vontade seja cumprida. Será que os homens estão preocupados que a vontade de Deus se cumpra na terra? Ele disse: orai para que o Pai envie ceifeiro. Ele disse: tem que orar. Se não orar, não virá. Isso é lei, é regras espirituais. Jesus disse, Jesus não disse: o Pai vai enviar ceifeiro para a sua seara, não. Isso, ele disse: orai para que ele envie ceifeiro. Ó Senhor, envia o ceifeiro para a tua seara. Ó Senhor, envia o teu reino sobre nós. Envia o teu domínio sobre nós, Senhor. E envia o teu poder. Domina, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a vida dos homens. Senhor, enche os corações dos homens de sabedoria e do conhecimento da tua presença, assim como os oceanos enchem e transbordam os grandes mares. Calabaço, que neribio galaço, tcheriblagerese plasto. Glórias tu que manda le bagasto. E o Senhor encherá. Temos que ter conhecimento das coisas espirituais, porque os homens só pedem coisas para a carne de Deus. Só pede coisas de Deus para a sua carne, para satisfazer os seus belos prazeres. Por isso que eles não recebem, disse a palavra de Deus, para gastar em seus deleites. Mas não estou preocupado com o mundo espiritual. Não estou preocupado com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a vontade dele se cumpra na terra, assim como se cumpre no céu. Que todos os homens obedeçam a sua voz, assim como os anjos todos do céu obedecem a voz dele no céu. É assim que ele quer que os homens obedeçam a sua voz aqui na terra. Orai para que o Senhor da seara envie ceifeiro para a sua seara. Os homens oram por dinheiro, por riqueza, por trabalho, mas o principal é o reino dos céus. Jesus disse: não fiqueis ansiosos por haver de comer ou de beber, porque os publicanos bebem assim. Mas saibei que o Pai do céu, ele alimenta todos os pássaros e verte os lírios do campo. Quanto mais vós, homens de pequena fé, Deus o alimentará. Mas não esteja preocupado com essas coisas. Mais uma ordem, mais um princípio no mundo espiritual é que tu busque primeiro o reino de Deus. Que tu busque primeiro a justiça de Deus. E quando tu buscares o reino de Deus, e quando tu buscares a justiça de Deus, as demais coisas virão. Elas virão. As demais coisas serão acrescentadas, disse o Senhor. As demais coisas vos serão acrescentadas. Importa que busque o reino. Busque o reino. Como que eu busco o reino? Busque conhecer. Busque saber. Deseje conhecer. Procure regras. Regras da oração é que você tem que bater. A regra da oração também é que você precisa bater. Ao bater, vai abrir. Se não bater, não vai abrir. Mas se você bater, vai abrir. Todas as portas se abrirão. Todas as portas se abrirão. Continua batendo. Mas se você bater e sair dali da frente da porta, como
você vai ver se a porta se abriu. Bata e continue lá batendo. Insista a bater. Você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, você não pode desistir. Porque quando você desiste, você quebrou. A tua falta de fé fez você parar e desistiu. Então você tem que continuar tudo do início de novo. Então você que está orando, não desista. Você tem que continuar batendo, a porta vai abrir, você tem que continuar pedindo. Uma hora ele vai te dar. Você tem que continuar procurando. Uma hora você vai encontrar o que você está procurando. Isso são leis espirituais. São leis do mundo espiritual, mas o inimigo faz a pessoa ficar fadigado e achar que ele está em vão ali. Ele acaba desistindo e perde a bênção de Deus. Leis espiritual. Para que a tua oração seja respondida, você precisa também estar de paz. Estar em paz com os homens. Você não pode ter ressentimento com teu irmão, com teu próximo, com teu filho, com a tua esposa. Você não pode dormir sem se consertar, sem se reconciliar com a sua esposa, com seus filhos. Isso impede a oração ser respondida. Isso impede as orações ser respondidas. Existem leis